Os filmes mais assustadores do mundo. Prepare-se para sentir medo. Vocês curtem um filminho de terror? Se sim, então se segura, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lado macabro do cinema. Nesse vídeo, vamos desvendar os segredos por trás dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Preparem-se para encarar possessões demoníacas, fantasmas vingativos, entidades do mal e muito mais. Bora encarar essa parada? Então aumenta o volume, apaga a luz e segura o santo, porque a aventura vai começar. O Exorcista, de 1973. Só de ouvir o nome já dá até um treco, né? Esse filme não é só um clássico, é tipo o pai, o avô, o tataravô do terror moderno. A história, baseada em fatos reais, imagina o drama. Conta a história da Regan, uma garotinha de 12 anos que começa a agir de um jeito, digamos, esquisito. O que no começo era só um palavrão ou outro, vira algo sinistro rapidinho. Do nada, a doce Regan está falando em línguas estranhas, levitando, protagonizando cenas que fariam qualquer um rezar para subir no telhado. Sério, até hoje tem gente que jura de pé junto que viu o próprio capeta na cara da Regan durante o filme. E não é à toa. A atuação da Linda Blair é tão real, tão forte, que é impossível não sentir na pele o horror que aquela família estava passando. Mas não é só a atuação que faz de O Exorcista um marco do terror. Os efeitos especiais, revolucionários para a época, ainda botam para correr até hoje. Aquela maquiagem demoníaca, os movimentos bruscos da Regan, tudo contribui para criar um clima de puro terror. E o pior é que o filme não precisa de sustos baratos para te pegar. Ele te envolve numa teia de suspense psicológico, te deixando tenso do começo ao fim. E a cena do exorcismo dispensa comentários, né? Uma batalha épica entre o bem e o mal, com direito a muito grito, vômito, eca e frases que entraram para a história do cinema. O Exorcista é um daqueles filmes que te marcam para sempre. Ele mexeu tanto com o público na época que teve gente passando mal no cinema, desmaiando, tendo ataques de pânico. É ou não é o poder do cinema? Se você se considera fã de terror e ainda não assistiu a esse clássico, corre para assistir. Só não me culpa se você não conseguir dormir depois. E aí, se você pudesse passar uns meses num hotel isolado, cercado pela neve, para ter paz e sossego para escrever seu livro? Parece um sonho, né? Só que pro Jack Torrance, protagonista do nosso próximo filme, O Iluminado, esse sonho vira um pesadelo daqueles. Dirigido pelo mestre do suspense, Stanley Kubrick, O Iluminado é um daqueles filmes que te prende do começo ao fim, te deixando com os nervos à flor da pele. A história acompanha Jack, um escritor em busca de inspiração, que decide aceitar um trampo como zelador de um hotel durante o inverno. Parece moleza, né? Só que o Hotel Overlook guarda segredos sinistros. E logo Jack começa a pirar, a cabeça vai pro espaço. E quando eu falo em pirar, podem esperar por momentos de pura maluquice. A atuação do Jack Nicholson é simplesmente genial. Ele consegue transmitir toda a instabilidade mental do personagem de forma assustadoramente convincente. E aquelas caretas? Impossível esquecer. Mas não é só a atuação que faz de O Iluminado um clássico do terror psicológico. Kubrick usa e abusa de planos longos e silenciosos, trilha sonora de dar agonia e simbolismos para criar um clima de suspense insustentável. A fotografia do filme também merece um Oscar, com seus corredores vazios e padrões geométricos que parecem te engolir a cada cena. E como esquecer das gêmeas Grady? Só de lembrar daquela cena no corredor já me dá até calafrio. O Iluminado é um daqueles filmes que te fazem questionar a sanidade dos personagens, e quem sabe, até a sua própria. Se você curte filmes com um terror mais psicológico, O Iluminado é item obrigatório na sua lista. Se preparem, porque agora vamos falar de Hereditário, um filme de 2018 que chegou chegando, causando polêmica e pesadelos por onde passou. E o motivo é simples. Hereditário é o tipo de filme que te deixa perturbado por dias, mexendo com seus medos mais profundos. A história gira em torno da família Graham, que após a morte da mãe, começa a ser assombrada por segredos obscuros e eventos aterrorizantes. E quando eu digo aterrorizantes, podem acreditar, o diretor Ari Aster não está para brincadeira. Hereditário é um soco no estômago do começo ao fim, com cenas chocantes e perturbadoras que vão ficar na sua cabeça por muito tempo. O filme explora a fragilidade da mente humana, a herança genética e os traumas familiares de forma crua e visceral. Uma das coisas que mais impressiona em Hereditário é a atuação do elenco, que entrega uma performance simplesmente arrebatadora,
como Anne Graham, a mãe da família. Sério? Que atuação! Ela transmite tudo com uma intensidade de tirar o fôlego. O filme também se destaca pela construção da atmosfera de terror. O diretor usa e abusa de silêncios incômodos, trilha sonora angustiante e uma fotografia sombria para criar um clima de constante tensão. Hereditário é um filme que divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas uma coisa é certa, é impossível ficar indiferente a ele. Se você está procurando por um terror psicológico perturbador, que vai te deixar pensando no filme por dias, Hereditário é a escolha perfeita. Capítulo 4. A Entidade. Terror em fitas amaldiçoadas. Câmeras, filmes antigos e entidades malignas. Essa é a fórmula do terror em A Entidade, um filme de 2012 que deixou muita gente com medo de olhar para o próprio quintal. A história acompanha Ellison Oswald, um escritor de histórias policiais reais, que decide se mudar com a família para uma casa onde rolou um crime horrível. Ele acredita que, ao investigar o caso, vai conseguir escrever um livro de sucesso. Mas Ellison não poderia estar mais enganado. Ao encontrar uma caixa com filmes antigos no sótão, ele descobre algo terrível. Uma entidade maligna que parece estar ligada a uma série de assassinatos brutais. O que torna A Entidade tão assustador é a forma como o filme brinca com nossos medos mais profundos. A escuridão, o desconhecido e, claro, a ideia de que algo terrível pode estar nos observando pelas sombras. Os filmes antigos encontrados por Ellison são aterrorizantes, mostrando os assassinatos brutais de famílias inteiras. A cada nova fita, a sensação de terror aumenta e a gente fica se perguntando: quem será a próxima vítima? A trilha sonora do filme também é de arrepiar, criando uma atmosfera de suspense e medo constante. E A Entidade, com sua aparência assustadora, é um dos monstros mais memoráveis do cinema de terror dos últimos tempos. A Entidade é um daqueles filmes que te deixam grudado na poltrona, com o coração na boca. Se você procura por um filme de terror que vai te deixar com medo de apagar as luzes, A Entidade é a escolha perfeita. Capítulo 5. O Exorcismo de Emily Rose. Terror na sala de julgamento. E se eu te contar que o próximo filme é baseado em uma história real? Pois é, O Exorcismo de Emily Rose, de 2005, vai te deixar com a pulga atrás da orelha, questionando os limites entre a fé, a ciência e o inexplicável. A história se divide entre o julgamento de um padre acusado de homicídio culposo e os eventos sinistros que levaram à morte de Emily Rose, uma jovem que supostamente estava possuída pelo capeta. O filme é contado em flashbacks, alternando entre o drama da sala de julgamento e as cenas perturbadoras do exorcismo de Emily. Essa mistura de terror e drama jurídico cria uma atmosfera única, te prendendo do começo ao fim. A atuação de Jennifer Carpenter como Emily Rose é simplesmente assustadora. Ela se entrega de corpo e alma ao papel, transmitindo todo o sofrimento, a angústia e o horror da personagem. Prepare-se para cenas fortes, com contorcionismo, vozes demoníacas e muito, muito sofrimento. O filme não se limita a mostrar o exorcismo em si, mas também explora as consequências emocionais e psicológicas que ele causa em Emily e em todos ao seu redor. A dúvida, a culpa e o medo permeiam a narrativa, te deixando completamente envolvido na história. O Exorcismo de Emily Rose é um daqueles filmes que te fazem questionar suas próprias crenças. Será que Emily estava realmente possuída ou tudo não passava de um caso extremo de doença mental? Se você procura por um filme de terror que vai te fazer questionar a realidade, O Exorcismo de Emily Rose é uma escolha perfeita. Prepare-se para uma experiência intensa, aterrorizante e que vai te fazer pensar 2 vezes antes de apagar as luzes. Capítulo 6. Invocação do Mal. E para finalizar nossa lista de filmes de arrepiar, chegamos à Invocação do Mal, de 2013. Preparem-se para conhecer os casos reais dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que inspiraram essa franquia de terror que conquistou o mundo. O primeiro filme da série nos leva para a década de 1970, quando os Warrens são chamados para investigar eventos estranhos que estão aterrorizando a família Perron em sua nova casa. O que parecia ser um caso comum de assombração, logo se revela algo muito mais sinistro e perigoso. Invocação do Mal se destaca pela sua atmosfera sombria e pela construção gradual do suspense. O diretor James Wan, mestre do terror moderno,
sabe como ninguém criar cenas aterrorizantes que te fazem pular da cadeira. Mas o que realmente torna a Invocação do Mal tão eficaz é a química entre os protagonistas, Vera Farmiga e Patrick Wilson, que interpretam Lorraine e Ed Warren. Eles conseguem transmitir a compaixão, a coragem e, ao mesmo tempo, o medo que sentem ao enfrentar entidades demoníacas. E por falar em entidades demoníacas, preparem-se para conhecer Annabelle, a boneca possuída mais famosa do cinema. Sua presença no filme é assustadora e marcante, e rendeu até mesmo um filme solo para a personagem. Invocação do Mal é um filme de terror completo, com sustos bem construídos, personagens cativantes e uma história baseada em eventos reais que te deixam ainda mais apavorado. Se você procura por um filme que vai te deixar com as luzes acesas por dias, Invocação do Mal é a pedida perfeita. E aí, gostaram da nossa viagem pelo lado macabro do cinema? Esses foram apenas alguns dos filmes mais assustadores de todos os tempos, cada um com seu jeito especial de nos fazer tremer de medo. Seja pelo terror psicológico ou pelas histórias baseadas em eventos reais. Então, da próxima vez que a noite cair e você estiver procurando por um bom filme para assistir, lembre-se da nossa lista e prepare-se para uma noite de puro terror. E não se esqueça de deixar nos comentários qual desses filmes te deixou mais assustado, qual você colocaria na lista e qual você vai assistir primeiro. Até a próxima!